O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazeis bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estremece o meu coração, e eu não sei se estremece o seu coração quando escuta Jesus dizendo: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu tenho consciência que a mim muito foi dado, e por isso a cobrança virá sobre mim. É isso mesmo. O reino dos céus, ele é feito de responsabilidade. Um dia eu vi um homem dizendo assim: por que construíram nos Estados Unidos uma estátua da liberdade e esqueceram de construir a estátua da responsabilidade? E isso é muito sério. Não há liberdade sem responsabilidade. Veja, hoje é dia dos pais, como acontece todo segundo domingo de agosto. E veja que o seu filho, pai, te chama da mesma forma como Jesus chama a Deus, nosso Deus dos céus. Da mesma forma que um filho chama você, Jesus também chamou ele de Abba, Pai. Chamou de Pai.
Porque existe um compromisso. Quando Jesus chama a Deus de Pai, é porque Ele sabe que Deus vai realizar uma obra na vida das pessoas. A palavra Pai é aquele que ama, que cuida, que protege. Tudo isso está embutido na palavra Pai. Porque Jesus sabia que pai é esse, é alguém que faz algo por alguém, alguém que se responsabiliza por alguém. E hoje abrimos a Semana da Família, nós vivemos um mundo que foge da responsabilidade. Outro dia cortou meu coração, eu e a Kika tentando conseguir um lugar para uma mulher. Que é a enfermeira que trabalha aqui no CAPS? Que tentando internar uma mulher com uma criança no colo, o bebê não tinha nem 5 dias, e nós dizendo para ela, e ela usou crack todos os dias, praticamente até o dia que foi internada na Santa Casa para ter o filho. E Deus é muito bom, porque Deus é um pai que protege. O menino nasceu perfeito. O menino nasceu sem abstinência, o que já é um milagre, porque toda mãe que usa crack em toda a gravidez, a criança nasce com abstinência, não tem jeito. Até os 10 anos de idade, geralmente você tem que esconder tudo de álcool que tem dentro da casa, senão a criança não sabe por quê, mas ela quer beber, ela quer pegar aquilo, por causa da droga. E dizendo para a mãe, vamos filha, vamos internar, vamos viver com o teu filho. E aí ela diz, não, entrega a criança nas mãos do Estado. E diz, não, eu prefiro ficar dessa forma. Isso dói no nosso coração, porque toda liberdade depende de toda pessoa e não depende mais de ninguém. A liberdade é sua, só que também o fato de você ter liberdade, a responsabilidade também é sua com a tua vida. É sua. Cresce cada dia mais o número das pessoas que entram nas ideologias que tentam destruir a família. E é essa palavra mesmo. O padre não está dizendo alguma coisa do que você não sabe, ou exagerando. Não, a palavra é essa, destruição da família. Isso está nos documentos que essas pessoas escrevem, está nas reuniões, essa palavra está nas reuniões que essas pessoas fazem. Destruir a família. Olha, por que destruir a família? Por quê? Pensa bem, povo de Deus. O seu nome, seu filho te chama de pai. Destruir a família é uma forma de destruir a Deus. Destruir a família é uma forma de destruir na mente das pessoas, de tirar da frente das pessoas a capacidade também de chamar a Deus de pai, porque essa não é uma instituição fácil, essa é uma instituição de Deus. Foi Deus quem constituiu a família, foi o cristianismo que lutou pelas famílias, o cristianismo que luta pela família todos os dias. E olha, povo de Deus, nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que nós não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o versículo que foi lido aqui na segunda leitura agora. A fé é a posse daquilo que nós não vemos. A fé é isso, nós precisamos, olha, hoje o padre pega um microfone aqui e eu pude ler o evangelho porque um dia uma professora pegou na minha mão, me ajudou a ler e escrever. Isso nós não vemos. Nós somos pessoas porque um dia fizeram isso. Um dia sua mãe colocou o seio dela na tua boca para que você fosse amamentado, para que você crescesse. Essas coisas somem das nossas cabeças com muita facilidade. Com muita facilidade tudo isso some, se apaga da nossa, porque isso nós não vemos. Quando você foi bebê, você não tem nem memória disso, você não vê que a sua mãe te amamentou. Nós não vemos essas coisas. E aí, quando nós não vemos aquilo que está escondido, e Jesus diz aqui no Evangelho, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o que o Senhor está dizendo com isso? Olha, pensa bem, nós estamos acostumados, onde é que está o nosso coração? Então nós colocamos ali o nosso tesouro. Não, é o contrário. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O que o Senhor está falando é que é você, é a sua responsabilidade, é você que determina quem é o tesouro. É você que determina onde é que está o tesouro, e ali você coloca o teu coração. Nós estamos acostumados a nos
apegar e nos apaixonar e colocar, aí nós colocamos o nosso coração lá, nós achamos que onde nosso coração está, então nós colocamos o nosso tesouro. E aí nós geralmente nos destruímos com isso. Porque nós somos levados simplesmente pelos nossos instintos. O que um filho vai na televisão e diz assim, e como tem acontecido muito por aí, vocês veem, vocês também recebem essas coisas, e diz assim, graças a Deus, essa família patriarcal, essa família pai e mãe, isso tem que acabar. Eu destruí a minha família patriarcal, pai e mãe, e agora, o que faz um filho dizer isso? E esquecer que ele nasceu, que ele foi cuidado, que ele foi amamentado. O que faz um filho dizer isso? O que é que faz? Simplesmente ele olhar somente para a dor que ele passou. Ele não consegue transcender isso. Ele só olha pela dor. Realmente, existem pessoas, ontem eu disse isso na missa, o que aconteceu com os nossos pais? Eu louvo a Deus por você que está sentado aqui, porque se você senta aqui nessa missa, você está dizendo assim, eu tenho uma responsabilidade, eu sou um pai. E o tesouro que eu escolho é a minha família, e não onde o meu coração fica instintivamente querendo. Porque muitas vezes seu instinto vai dizer assim para você assim, ó, vai embora daqui. Quantos pais já me disse isso, padre, minha vontade hoje é de pegar tudo na minha casa e ir embora. Pegar tudo e abandonar tudo. E ele diz, não, mas eu não posso, porque ali está o meu tesouro, então eu tenho que colocar meu coração ali. Quando ele diz, não, eu não posso. Eu louvo a Deus pela tua vida, pai, que você está aqui, porque nós escutamos muito isso. Muito, 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 muito mesmo. Qual que é o teu problema? É meu pai. Qual que é o teu problema? Meu pai me espancou, me bateu, me estuprou. O quanto que eu escuto isso? Por quê? Porque obviamente, se eu ceifo um pai, se eu destruo um pai, eu destruo todo mundo. Olha, se você destrói um padre, você destrói todo mundo. Se o padre Rafael hoje for pego em pecado grave, eu duvido se o seu coração não vai estremecer e você vai ficar chateado com a igreja. Quando destrói um pai, quando um pai é ceifado, uma família é ceifada, porque um pai é a base da família, e é por isso que os homens, e eu estou dizendo isso para você, homem de Deus, você está sob ataque, não é à toa. Você está sob ataque espiritual, e não é um ataque contra homens e mulheres de carne, não. Você está sob um ataque espiritual. Existem pessoas, nesse momento, existem reuniões, pessoas dizendo que a família precisa acabar. Existem projetos hoje na Câmara dos Deputados dizendo assim, você pode procurar na internet. Existem projetos dizendo assim, vamos proibir o filho de chamar o pai de pai e a mãe de mãe. Existem projetos escritos assim, dessa forma, desse jeito. Qual que é o problema de você chamar a sua mãe de mãe e o seu pai de pai? Qual que é o problema disso? Um problema muito grande. Porque não é um problema humano, é um problema espiritual, é um problema demoníaco. Nós estamos sob ataque. Pequenino rebanho. O evangelho de hoje é assim, ó, não tenha medo, pequenino rebanho, porque nós estamos sob ataque e sempre estaremos. A igreja sempre esteve de uma forma ou de outra, mas agora, nos tempos em que nós vivemos, no tempo em que Deus permitiu você viver, o que está sob ataque é justamente a família. E é bonito. Porque às vezes quando a família falta, as pessoas se estruturam para formar uma família e dar suporte àquela pessoa. Quanto eu vejo tanto isso. Outro dia minha mãe dizia, um pai novo morreu, as crianças estavam pequenininhas, nem tinha noção do que tinha acontecido com o pai. E minha mãe dizia para mim assim, como é que vai ser, filho? Como é que essas crianças vão crescer sem pai? E eu digo, mãe, Deus ensinou as pessoas a serem famílias. E logo, logo as pessoas vão se articulando e vão sendo família para aquela pessoa. E isso nós não podemos esquecer, povo de Deus. Esse invisível de Deus. Quando nós estamos todo dia com a cara, olha a cara dessa sem feição que está do teu lado aí, da sua família. Pensa bem, quando nós estamos todos os dias do lado dessa pessoa, quando nós estamos, a mulher que subiu aqui agora, minha amiga que subiu aqui agora com 5 homens, meu Jesus amado, você aprendeu a gritar, não aprendeu, filha?
Porque senão não tem jeito. Quando você olha para essa pessoa que está do teu lado, e você só vê aquilo que é o dia a dia, a dureza, a dificuldade, o sofrimento para organizar a família, você só vê isso. Não, esse lugar vai fazer você se decepcionar. Você precisa olhar para aquilo que não está posto, para aquilo que não está visto, para aquilo que esse homem fez por você, para aquilo que essa mulher fez por você, que já não se vê mais, que já não está aqui presente. Quando você olha aquilo que está escondido, você coloca o teu coração, porque o tesouro ele é escondido mesmo. Você coloca o teu coração nisso e aí você vive de verdade. Quantas vezes vem um casal e vem brigando, aí senta lá na minha frente e estão querendo separar, e eu deixo falar. Dali a pouco eu pergunto assim: conta para mim como é que foi o dia do casamento de vocês, conta para mim como é que foi o dia. E eles, para quê? Ué, padre, não é para quê? Não, só quero que vocês me contem, eu quero saber como é que foi, me ajuda. Aí eles começam a falar do dia. Ah, nesse dia aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí daqui a pouco estão se abraçando, chorando, vão embora abraçados. Porque esqueceu de olhar aquilo que está no escondido. Esqueceu de olhar aquilo que está no escondido, aquilo que faz sentido à vida. Está no escondido de Deus, é isso mesmo, é na raiva que você passa, na dificuldade que você passa, isso tudo para manter a sua vida. E sabe, filhos de Deus, você sabe que eu atendo muita gente, então às vezes essas coisas eu falo com muita propriedade, eu atendo muita gente, e hoje piorou, porque vem gente da região inteira aí, e não sei nem como é que vai ser isso, mas tá bom, fazer o quê? Mas eu falo isso com muita propriedade, aquelas pessoas que perdem a família. E quando eu estou dizendo que perde, não é pela morte não, mas que deixam de viver com a família. Essas pessoas por algum motivo começam a ter sintomas estranhos. Depressão, loucura, síndrome do pânico. E aí você diz assim para você precisa retomar a tua família, meu filho. Retoma a tua família para você parar com isso, retoma isso. Mas eu não consigo. E aí muitos que retomam a família, parece que se estrutura algo dentro de si, e aí ela consegue dar um jeito naquilo que ela está passando. Mas muitos vivem sem saber o que está acontecendo. Eu não sei o que é, eu não sei o que é. Retoma a tua família, retoma a tua casa, esse é o lugar. Mas aquele povo não presta, mas você presta. E se você presta, é você que precisa fazer algo, porque família é responsabilidade. Família não é um mar de rosas, família é responsabilidade. E quando um filho de Deus assume uma responsabilidade, outro dia um homem aqui em Terra Boa disse para mim assim: padre, eu estou desconhecendo as minhas filhas. Por quê? Porque agora elas pediram para confessar, elas podem ir lá confessar com o senhor, eu não sei o que aconteceu com elas. E aí eu falei para eles: eu sei o que aconteceu com elas. Elas começaram a trabalhar, começaram a se responsabilizar. A responsabilidade te estrutura internamente. Tem coisas que nós não queremos, mas quando você é responsável, você pega e vai até o fim, mesmo sofrendo. Aquilo te estrutura internamente. E existe uma força dentro de você abrasadora, uma força dentro de você que faz você abraçar a vida e dizer assim: esse boi aqui eu pego pelo chifre e ele não me domina, é eu que domino, porque eu escolhi onde é que está o meu tesouro e ali eu coloco o meu coração. Povo de Deus, eu sei que muitos pais sentaram aqui hoje e estão preocupados com seus filhos, porque isso é comum de pai. Primeiro eu quero dizer para os pais: vocês são homens, e como homens, o mundo precisa muito de vocês, muito. Talvez tem teorias que estão dizendo aí que os homens, essas teorias da loucura do machismo, né? E eu não vou dizer que existem muitos homens realmente que cometem atrocidades, mas a loucura do machismo começa a dizer assim, querer tirar o seu valor. Não, filho de Deus, o mundo não é nada sem você. O mundo começa em você. O espermatozoide está em você. O mundo começa em você. E eu quero dizer para você: parabéns,
porque você assumiu a responsabilidade da vida e você vai morrer como um homem honrado. Parabéns pelo seu dia, porque você assume a responsabilidade da vida, porque assumir a responsabilidade da vida é o que faz esse mundo girar, é o que faz o mundo ser como ele é. Por isso, parabéns, a minha oração é para você. E você, mãe e filho, aprenda a valorizar o seu pai, nos defeitos dele. Olha para aquilo que você não vê, criatura. Olha para aquilo que não está estampado. Comece a olhar para aquilo que está escondido e você vai ver se ali não se esconde um tesouro. Baixa a tua cabeça um pouquinho e pelo nome vai entregando a tua família. Senhor Deus, eu entrego meu pai querido e amado, que está lá no interior de São Paulo. O Senhor proteja ele, livre ele de todo mal. Vai rezando assim pelo teu pai, vai entregando a tua família. E você que é pai, entregue sua família, entregue sua esposa, seus filhos. Vai entregando eles no coração de Deus. Entregue a sua família que já está no céu, que já morreu. Peça a Deus que os livre do purgatório, que eles tenham um juízo bom. Que o juízo de Deus não seja pesado contra eles. Peça a Deus que seus filhos, quais rebentos de oliveira, encontre o caminho nesta vida, o caminho da responsabilidade, não de uma liberdade desenfreada que destrói a vida, mas da responsabilidade. Entregue seus filhos pelo nome. Pai santo, Pai querido, Pai amado, esses filhos que os pais rezam agora, Senhor, que se encontrem com a cura, com a libertação, com a salvação. Todo nome de filho que sai da boca desses pais agora, Senhor Jesus, os alimente com a palavra da sua verdade, da justiça, pela força do Espírito Santo, onde eles estiverem, alcancem eles agora. Que a palavra desses pais aqui nessa igreja tenha poder, Senhor. Tenha poder de manifestar o Espírito Santo no mundo e sobre os filhos deles. Que essa palavra tenha poder, Senhor Jesus. Só os pais que estão nessa igreja, o pai, homem, pai de família, reze assim comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha família, a minha hombridade, o meu ser masculino, que eu seja a tua imagem nesta terra. Amém. Professemos a nossa fé.